Voltando aqui, deixa eu só colocar de novo, de volta. Vou colocar aqui onde a gente parou. Pronto. Beleza. Mais gente entrando aqui. Pronto. Bem, deixa eu fechar aqui a câmera um pouco, para a gente não ter problema. Deixa eu fechar os áudios também. Deixa eu ver aqui. Pois bem, pessoal, como a gente estava tratando no primeiro bloco, na primeira parte da aula, né, a gente parou aqui em relação Epa, fica aí. A gente parou aqui em relação à doença mental, né? E aí nós vimos a questão dessa necessidade de que, pela doença mental, a gente tem que aferir a doença mental no momento em que a infração penal é cometida. Por quê? Porque não é só o fato de ser doente mental que vai fazer com que a pessoa seja automaticamente considerada como inimputável, certo? Então, não é só o fato de ser doente mental ou de ter o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Precisa que esses elementos estejam somados ao fato de que, no momento da ação ou da omissão, aquela pessoa, em razão da doença mental, do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ela era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se comportar de acordo com esse entendimento. Por quê? Porque pode o doente mental ter momentos de lucidez. E aí, se ele, em um momento de lucidez, mesmo sendo portador dessa patologia psíquica, mas se no momento em que ele praticou o crime, no momento em que ele praticou a conduta, ele estava ali no momento de lucidez, ele não será considerado inimputável. Ele não será considerado inimputável. Então, é preciso ficar atento a esse fator aí, ó. Não é só o fato de ser doente mental. Em razão da doença mental, ele precisa não ter a capacidade de discernimento necessária para que, no momento da conduta, entenda que o que faz é ilícito e possa se comportar de acordo com esse entendimento. No que tange ao surdo-mudo, né, livros mais antigos, doutrinadores mais clássicos, entendiam que o surdo-mudo era uma pessoa que era inimputável por conta da sua muda-surdez. Por quê? Porque a ausência, a carência de alguns sentidos, ela pode provocar uma debilidade, uma deficiência mental. Entretanto, é preciso aferir o grau dessa deficiência do surdo-mudo e saber, através da perícia, obviamente, e saber se essa pessoa ela é enquadrada numa ideia de inimputável ou de semi-imputável. A semi-imputabilidade, ela está aí no artigo 26, parágrafo único do Código Penal, que diz o seguinte, ó, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a depender da surdo-mudez, do nível de surdo-mudez, e aferindo-se essa surdo-mudez, ela caracteriza, ela traz como consequência uma doença mental ou uma mera debilidade mental, a gente vai poder, ao final do processo, né, saber se aquela pessoa será inimputável e aí não recebe pena, recebe medida de segurança,
ou se ela é semi-imputável. E aí ela recebe pena, mas com a redução de 1 a 2/3. Ok até aqui? Eu e meu cafezinho da tarde, minha gente. Porque você não tem aula comigo à tarde, né? Mas eu tenho que tomar meu café à tarde, porque senão eu não aguento. Bem, em razão da idade, inimputabilidade em razão da idade. O critério adotado é o critério biológico. Critério biológico. Que a gente viu. Pouco importa se a pessoa menor de 18 anos ela tinha alguma capacidade de discernimento, para a prática do fato. Pouco importa. Se ela tem menos de 18 anos, ponto. Tem menos de 18 anos, é inimputável. Não vai se discutir, nossa, ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias, cometeu o crime às 11h30 do dia anterior ao seu aniversário, do dia que completaria 18 anos. Não pode ser imputável? Não. Não. Porque, pelo critério biológico, a pessoa tem um desenvolvimento mental incompleto, que é o menor de 18 anos, tem. Mas ela conseguia entender, ela conseguia saber que o que ela fazia era crime. Não importa. Pelo critério biológico, não importa. Pelo critério biológico, há uma presunção absoluta. Pelo critério biológico, há uma presunção absoluta de que o menor de 18 anos é completamente inimputável. É uma presunção absoluta. E como eu havia colocado anteriormente, tem aqui no material, não há uma determinação científica que estabeleça que o desenvolvimento mental ele estará completo aos 18 anos. Não existe base científica para isso. Entende? Então, é uma questão envolvendo política criminal. O artigo 175 do Estatuto de Roma, que cria e disciplina o funcionamento do Tribunal Penal Internacional, também adota a idade de 18 anos e outros países também adotam 18 anos. Alguns outros países não. Tem países que não adotam a idade mínima. Tem país que varia, como nos Estados Unidos. Né? Tem país que diz, a idade mínima é tanto, mas se a pessoa demonstrar discernimento para a prática do ato, ela vai responder criminalmente. No nosso caso, não tem isso. 18 anos, não importa se a pessoa tenha ou não o discernimento necessário para a prática do ato, se ela tem menos de 18 anos, acabou. Ela é inimputável. E isso seria também, viu? Se a pessoa fosse, se a menoridade, a imputabilidade penal, fosse aos 16. Então, diga, que injusto, 18 anos. Se fosse 16, aconteceria a mesma coisa, porque uma pessoa de 15 anos, 11 meses e 29 dias, poderia praticar um crime, pelo menos um crime não, né? Mas um fato definido como crime, entende? Então, a redução da maioridade, ela pode ser justificada por outros aspectos, mas não por conta dessa questão da injustiça. Mas a pessoa cometeu o crime com 17 anos, 11 meses, 29 dias. Sim, se fosse 16 anos, haveria a possibilidade de alguém cometer o ato também com 15 anos, 11 meses e 29 dias. A ideia, o debate sobre redução de maioridade penal não pode passar, não deve ter esse tipo de argumento sendo colocado, porque ele não é adequado para justificar a redução da maioridade. Agora, outros argumentos, sim, são válidos, né? Como, por exemplo, o fato de que hoje as pessoas atingem um grau de maturidade, né? uma capacidade de discernimento mais cedo por conta do acesso à informação, por conta do desenvolvimento tecnológico, etc. Tudo bem, mas não por conta dessa coisa de que é injusto a pessoa com 17 anos, 11 meses, 29 dias não responder. Eu acho injusto também, mas esse não seria o argumento mais adequado. Bem, muita gente me pergunta nas aulas presenciais, né, principalmente o pessoal que estuda direito penal, mas gosta de direito civil, o que acontece, né, o aluno pode gostar de direito civil, é um direito que ele tem que gostar, ele pode gostar de direito empresarial,
quanto mais direito civil. Então, o cara que gosta muito de direito civil, ele estuda lá a temática sobre a antecipação da capacidade civil pela emancipação. E aí ele vem e pergunta, Naldo, a pessoa emancipada, ela se torna imputável penalmente? Não. A emancipação permite que a pessoa passe a ter capacidade para os atos da vida civil, mas ela não tem repercussão na imputabilidade penal. Então, aquela pessoa que conseguiu se emancipar, por exemplo, aos 16 anos de idade, aos 17 anos de idade, ela continua sendo inimputável penalmente. Ela continua sendo inimputável penalmente. Então, a emancipação civil não traz reflexos para o direito penal quanto à imputabilidade penal. E, pela súmula 74 do STJ, a comprovação da maioridade penal exige documento hábil. Que documento hábil, Edinaldo? Pode ser a certidão de nascimento, pode ser um documento de identificação, não é? Já se utilizou, inclusive, do batistério, não é? Para comprovar a idade daquela pessoa. Então, desde que haja um documento hábil, a gente tem aí não necessariamente a certidão de nascimento, não necessariamente, não se prova apenas pela certidão de nascimento, outros documentos podem fazer prova da menoridade. Chegaram algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Sendo cortado. Deixa eu ver aqui. Peraí, só um minutinho, viu, minha gente? Deixa eu ver aqui. Melhorou agora? Melhorou agora, minha gente? Me digam aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, beleza. Desculpa aí, viu? Não sei o que foi que houve, não, mas, enfim. Vamos seguindo. Sim, beleza. Vamos seguindo. Inimputabilidade em razão da embriaguez. Eita, que tem gente que está assistindo essa transmissão de hoje só para saber como é a inimputabilidade em razão da embriaguez. Da turma da manhã e da turma da noite. Pois bem, veja só. Em relação à embriaguez, a coisa fica um pouco mais complexa. Porque nós não temos um tipo de embriaguez. Para o direito penal, nós temos algumas modalidades de embriaguez. Então, primeiro, o critério adotado para a inimputabilidade pela embriaguez, nós já vimos, é o critério psicológico. Não é? Critério psicológico. Ok? E a embriaguez nada mais é do que a intoxicação aguda, né? Causada pelo álcool ou por outra substância de efeito análogo, como o éter, como alucinógeno, como barbitúrico. Entende? Então, a embriaguez ela não acontece apenas pelo álcool. A embriaguez ela pode acontecer também por outras substâncias que não apenas o álcool. Tá? Pode ser por conta de uma reação adversa de um medicamento. A pessoa pode ficar embriagada, a depender da composição química do medicamento. Pode ser pela inalação de algum gás que pode trazer a embriaguez. Então, a embriaguez não é só pelo álcool. É também pelo álcool, mas por qualquer outra substância que tenha um efeito embriagante, um efeito análogo. E aí, quais são as espécies de embriaguez? A embriaguez ela pode ser acidental, ela pode ser não acidental, ela pode ser patológica e pode ser pré-ordenada. Então, a embriaguez ela pode ser acidental, ela pode ser não acidental, patológica e pré-ordenada. A embriaguez acidental, que é aquela que nos interessa para fins de inimputabilidade, previsto aí pelo artigo 28, inciso 2, aliás, parágrafo 1º, perdão, parágrafo 1º, artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Essa é a embriaguez que está no parágrafo 1º. É a embriaguez que causa a inimputabilidade em razão da embriaguez. Porque a patológica,
como eu vou explicar mais para frente, ela também pode excluir a imputabilidade, mas a patológica ela tem um problema. Ela não vai excluir a imputabilidade penal por conta da embriaguez. A patológica é em razão de doença mental. Certo? Então, a embriaguez acidental é aquela que decorre de caso fortuito ou força maior. É aquela que decorre de caso fortuito ou força maior. Então, no caso fortuito, o agente ele ignora que aquela substância possa ter efeito embriagante. Então, no caso fortuito, a pessoa mantém contato com a substância, ignorando que ela tem a propriedade de embriagá-lo. Isso é o caso fortuito. E aí ela não adota os cuidados necessários para não se embriagar com o efeito daquela substância. Já a força maior, o agente é obrigado a ingerir a substância. Veja que, no caso fortuito, não existe uma força externa, não existe uma força externa que obriga a pessoa a consumir aquela substância. No caso fortuito. Na força maior, há uma força externa ao agente que o obriga a consumir a determinada substância. Bem, essa embriaguez acidental, ela é a embriaguez, parágrafo 1º do artigo 28, que diz, é isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, temos aí uma embriaguez em sendo completa, a embriaguez acidental, em sendo completa, ela poderá, ela conduzirá, na verdade, ela conduzirá a inimputabilidade penal. Aí você pode perguntar, Ednaldo, se a embriaguez foi por caso fortuito ou força maior, mas não é completa, ela é uma embriaguez acidental incompleta. Aí a gente vai para o parágrafo 2º, que vai dizer: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com o entendimento. Então, se a embriaguez acidental ela é incompleta, há uma redução de pena. Temos também a embriaguez não acidental. A não acidental, ela pode ser voluntária, ou seja, a pessoa se dispõe a embriagar-se, ela se propõe a embriagar-se voluntariamente, espontaneamente, ou culposa. O agente, ele é relapso, né? Ele é negligente, ele é imprudente com os cuidados que ele deveria ter ao ter contato com a substância. Essa é a embriaguez culposa. A embriaguez culposa é aquela em que o agente ele conhece os efeitos embriagantes da substância. É diferente do caso fortuito. No caso fortuito, o agente desconhece que aquela substância tem efeito embriagante. Ele desconhece. Na culposa, ele conhece. Ele sabe que a substância tem efeito embriagante, mas ele é negligente, ele é imprudente em não adotar as medidas preventivas necessárias para não se embriagar com aquela substância. Isso é a embriaguez não acidental culposa. Já a embriaguez patológica é aquela que decorre de um distúrbio mental, de um distúrbio psíquico. A pessoa, ela não consegue não se embriagar. Existem pessoas, né, alcoólatras, que têm um nível de embriaguez de tal modo que ele não consegue não se embriagar. E essa embriaguez, ela é patológica. Ela não é voluntária. Por que ela não é voluntária?
Porque ele não está consumindo aquela substância, ele não está se embriagando por eita, por mera liberalidade. Ele está consumindo aquela substância por compulsão. Ali existe uma compulsividade. Ele não consegue controlar-se. Ele necessita da embriaguez. E a pré-ordenada é aquela em que o agente se embriaga voluntariamente, mas ela tem um nível de reprovabilidade maior. A embriaguez pré-ordenada, o agente se embriaga antecipadamente para a prática do crime. É aquela história do sujeito que não tem coragem de fazer sóbrio, se embriaga para fazer bêbado. Ou embriagado, né? Ou embriagado. Então, essa é a embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada, muito ao contrário da embriaguez acidental, ela não exclui a imputabilidade penal. Muito pelo contrário, ela é causa de aumento de pena, ela é um agravante. Alguém mandou aqui alguma pergunta, deixa eu ver logo o que foi que eu... Pode haver dolo no uso de drogas ilícitas? Veja, a questão da droga ilícita, ela tem um tratamento na lei de drogas. Tá? A gente considera aqui, mas tem uma questão específica em relação à droga. Porque, perceba, se a pessoa ela for viciada, como acontece do alcoólatra, o toxicômano, ele pode ser viciado. Viciado é o dependente químico. É aquela pessoa que precisa se drogar. Ela precisa daquela substância química para a satisfação orgânica dela. Não é só uma questão psicológica, não. É orgânica, ela depende daquilo. Então, lá na lei de drogas, a gente tem uma situação específica de inimputabilidade pela dependência química. Tá? Mas, obviamente, como você perguntou aí, deixa eu ver quem foi que perguntou, eu nem lembro, deixa eu ver. Eu não sei quem é. 9TCX9F. Pronto. Esse alienígena 9TCX9F, que deve ser de Marte. Pronto, meu amigo marciano, ou minha amiga marciana. Obviamente que, tal qual a gente pode ter a embriaguez voluntária, a gente pode ter também, não é, o uso de droga ilícita voluntariamente. E o uso voluntário é o uso doloso. O que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: não confunda a embriaguez voluntária com a embriaguez pré-ordenada. Não confunda as duas coisas. A embriaguez voluntária, o meu dolo é de me embriagar. Na embriaguez pré-ordenada, o meu dolo é de cometer o crime. E para cometer o crime, eu me embriago. Ou seja, na embriaguez pré-ordenada, o embriagar-se é um meio para a prática do delito. Na voluntária, não. Na voluntária, eu não quero cometer delito nenhum. Eu só quero tomar uns caquéus. Eu quero beber minha bebidinha aí e ficar de boa. Entendeu? Então, não confunda essas coisas aí. Vladimir, meu amigo Vladimir. Pronto. Agora eu já sei quem é. Não é o Marciano, é Vladimir. Vamos lá. Numa situação prática, qual a diferença entre ignorar o efeito da substância e querer se embriagar? Muito simples. Muito simples. Numa situação prática, eu sei que bebida alcoólica me embriaga. E aí eu bebo, eu consumo aquela substância voluntariamente com a finalidade de me embriagar. Outra é, por exemplo, um medicamento. Vamos sair da bebida alcoólica. Outra é um medicamento. Eu tomo um medicamento e não sei, não tenho conhecimento, ignoro o fato de que se eu tomar aquele medicamento, eu não posso, após tomar esse medicamento, comer ou ingerir determinada substância. Porque essa substância associada a outra pode gerar uma reação no meu organismo embriagante. Isso é o caso fortuito. Isso é o caso fortuito. Veja, tem alguns medicamentos, por exemplo,
que eles não são feitos. Tem um medicamento, não lembro o nome dele agora, que parece que ele é voltado para asma, mas que se uma mulher grávida tomar, ela pode abortar, ele tem efeito abortivo, certo? Então, da mesma forma que um medicamento ele pode ter sido criado, pensado, desenvolvido para uma finalidade, ele pode trazer reações no organismo que a pessoa ignora, entende? Então, deixa eu ver quem foi que me perguntou isso aqui. Camila, né? Camila. Então, Camila, na embriaguez por caso fortuito, você ignora a situação. Você se embriaga acidentalmente, porque você não sabia que aquela substância que você ingeriu, ela tem efeito embriagante e que ela pode até não ter a propriedade embriagante quando ingerida, quando ministrada de modo adequado. Só que aí você não sabe, você não foi informada, você não tem conhecimento técnico para saber que aquela substância ingerida com outra, ou que você não poderia comer determinado alimento ou beber determinado líquido logo após a ingestão daquela substância, poderá ter um efeito embriagante. Tá joia? Se eu consumo bebida alcoólica voluntariamente, fico embriagado e é uma confusão, eu dou 2 tiros em um homem, mas não me lembro de nada. O crime é imputável? É imputável. É imputável. Obviamente é imputável. Por quê? Vamos lá. Ó. Quais são as consequências da embriaguez? Quais são as consequências da embriaguez? Embriaguez acidental, se completa, a gente já viu. A embriaguez acidental decorrente de caso fortuito ou força maior, se completa, isenta o agente de pena. Parágrafo 1º do artigo 28 do Código Penal. Se incompleta, reduz a pena de 1/3 a 2/3. Parágrafo 2º do artigo 28 do Código Penal. Se a embriaguez é voluntária ou culposa, essas duas embriaguez não excluem a imputabilidade. Então, deixa eu ver aqui quem foi que me perguntou. Luiz. Então, Luiz, se você foi para o bar, voluntariamente se embriagar, e houve uma confusão e você efetuou 2 disparos contra a pessoa, você responde criminalmente pelo homicídio. Sua pena não aumenta, porque não é embriaguez pré-ordenada, mas você também não fica isento de pena. Você responde criminalmente. Você responde normalmente. Porque o artigo 28, inciso 2 do Código Penal, vai dizer para a gente, ó, não exclui a imputabilidade penal. Inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, você não tem a sua imputabilidade excluída por conta da embriaguez. Eu sabia que essa coisa da embriaguez ia gerar tudo isso. Ah, o povo tudo doido aqui no chat, falando de embriaguez. Embriaguez não é espírito de licitude de jeito nenhum, Vladimir. E nem de culpabilidade. Nem de culpabilidade. A embriaguez não exclui a culpabilidade. A única embriaguez que exclui a culpabilidade é a embriaguez completa acidental, por caso fortuito ou força maior. Só. Nenhuma outra exclui a imputabilidade. A embriaguez patológica, ela poderá excluir a culpabilidade pela inimputabilidade decorrente da doença mental. A embriaguez patológica está aí, o ponto 4.3. A embriaguez patológica, ela poderá excluir a imputabilidade, mas por conta da doença mental. Por conta da doença mental. Tá? Como, a não ser em legítima defesa ou de terceira, mesmo bem bêbado. Não, aí você está colocando um outro elemento. Você não está colocando a questão da embriaguez. Aí a pessoa não está sendo... Aí a incidência da excludente não é por conta da embriaguez. É por conta da legítima defesa. Entendeu? Não é por conta da embriaguez. Então, vamos ter cuidado com esse raciocínio. Para não estar criando situações e levando para outras explicações. Eu estou dizendo, a embriaguez, ela não exclui a ilicitude de jeito nenhum. A gente já estudou a ilicitude. A embriaguez não exclui a ilicitude em nenhuma hipótese. E em relação à imputabilidade penal, ela só exclui
ela só exclui, 10 minutos só, ela só vai excluir a imputabilidade penal se a embriaguez for completa, acidental. Tá joia? Então, muito cuidado aí com o raciocínio. Beleza. Vamos continuar. A embriaguez pré-ordenada, portanto, assim, a embriaguez patológica, não, deixa eu voltar. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade. Não exclui. Você não é isento de pena, mas também não tem acréscimo de pena. Você responde normalmente. Eu vou explicar por que responde normalmente. Tá bom? A patológica poderá excluir a imputabilidade em razão da doença mental. E a pré-ordenada, além de não excluir a imputabilidade, ela funciona como causa de aumento de pena. Ela é uma agravante prevista no artigo 62, inciso 2, a linha L do Código Penal. A embriaguez pré-ordenada, ela gera para o agente um aumento de pena. Por quê? Porque o grau de reprovabilidade é ainda maior. É ainda maior por conta da embriaguez. A pessoa se embriagar para tomar coragem de praticar o crime. E aí, vejam, você poderia me perguntar, mas, Reinaldo, a pessoa que voluntariamente se embriaga, a pessoa que voluntariamente ou culposamente se embriaga, por que ela recebe um tratamento diferente daquela que se embriaga completamente, recebe tratamento diferente daquela que se embriaga acidentalmente de modo incompleto? Porque a pessoa que está embriagada, não, teoricamente, se eu analiso a embriaguez do ponto de vista objetivo, a embriaguez analisada enquanto efeito no organismo da pessoa, ela é uma só. Ela é uma só. A embriaguez analisada objetivamente, ou seja, enquanto efeito gerado no organismo da pessoa, ela é uma só. Tá? Então, por que a embriaguez voluntária ou culposa permite que a pessoa seja imputável penalmente, enquanto que a embriaguez acidental completa não? Porque eu posso estar embriagado voluntariamente de modo completo. Estou bêbado de pai, mãe, parteira. E eu me embriaguei voluntariamente. Por que eu respondo e a outra pessoa, por caso fortuito ou força maior, que também se embriagou completamente, não responde? E aí a explicação vem pela aplicação da teoria da actio libera in causa. Actio libera in causa. Ação livre na causa. É uma tradução livre, tá, minha gente? Actio libera in causa ou ação livre na causa. Quando o sujeito se embriaga voluntária ou culposamente, no momento da embriaguez, ele de fato pode estar completamente embriagado, o que o tornaria inimputável, tal qual o embriagado acidental completo. Só que a reprovabilidade da conduta dele, a análise da culpabilidade dele, não vai acontecer no momento em que ele pratica a infração. Vai acontecer no momento em que ele se pôs a embriagar. Se no momento em que ele se pôs a embriagar, ele tinha consciência de que estava se embriagando, nesse momento ele tinha uma liberdade de agir. Ele tinha uma ação livre na causa. Então, é nesse momento em que ele começa a se embriagar, é nesse momento aqui em que a análise da reprovabilidade, a análise do comportamento da pessoa, do embriagado, ela é feita. O dolo e a culpa é analisada nesse momento aqui, ó, no momento em que ele se propõe a se embriagar. É nesse momento em que ele vai ter o dolo e a culpa analisada. Não no momento da conduta em que ele está embriagado, porque ele pode estar, no momento da conduta, completamente embriagado. Né? Mas o dolo e a culpa dele são analisados pela actio libera in causa
no momento em que ele se propôs a embriagar. No momento em que ele voluntariamente se colocou a consumir bebida alcoólica, voluntária ou culposamente. Porque na culposa também, nesse momento em que ele age de modo imprudente ou de modo negligente, é que a culpa dele é analisada. Então, ele aqui, quando deveria adotar as cautelas necessárias, porque ele sabia, ele tinha conhecimento do efeito embriagante que aquela substância poderia fazer, porque se ele não tem conhecimento, ele está diante de um caso fortuito. Então, nesse momento em que ele tinha conhecimento, ou poderia ter conhecimento, de que aquela substância era embriagante, nesse momento ele deveria ter adotado as medidas necessárias, ser prudente, não é? Em relação às medidas necessárias para não se embriagar culposamente. E aí é nesse momento que a análise do dolo e da culpa acontece. Vamos seguindo. Emoção e paixão. Está no inciso 1 do artigo 28 do Código Penal, que vai dizer, não exclui a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. A emoção é um estado súbito e passageiro. A paixão é um sentimento crônico e duradouro. Então, me explica um pouquinho isso aí. Veja, a emoção é aquela ira, é aquela cólera, é aquele momento de raiva, é aquela situação transitória, aquela situação passageira, e que nós, seres humanos, né, somos tomados abruptamente, subitamente, mas que logo depois passam. A paixão não. A paixão é aquele sentimento crônico, é aquele sentimento profundo, duradouro, que passa muito tempo ali, sendo remoído pela pessoa. Então, nem a emoção, nem a paixão, em regra, excluem a imputabilidade. Nem a emoção, nem a paixão, em regra, excluem a culpabilidade. E essa questão de emoção e paixão varia muito de pessoa para pessoa. Eu gosto de trabalhar um exemplo bem nordestino, né? O corno. O corno, ele pode ser acometido de uma emoção ou de uma paixão, né? Tem aquele corno que não larga a cornura pro resto da vida, que abala o sujeito de tal modo que nunca mais ele é o mesmo, não é? Então, é um sentimento crônico ou duradouro. E já tem outros, não. Já tem outros cornos, né? Acho que é cornos. Já tem outros cornos que são mais de boa, né? E pessoas mais evoluídas que entendem ali que se houve algum mal, esse mal quem fez não foi ele, foi a pessoa que lhe traiu, né? que traiu a sua confiança, a fidelidade, enfim. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Então, em regra, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Não excluem. Agora, excepcionalmente, né, a emoção ela pode figurar, sim, como uma causa de diminuição de pena. Uma atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C. Então, a emoção, ela pode excepcionalmente figurar como atenuante ou como uma minorante, como a gente tem lá no homicídio privilegiado. O artigo 121, parágrafo 1º, que é o homicídio privilegiado, traz uma situação de minoração de pena, uma redução em fração de pena. E no caso da paixão, a depender do grau de profundidade dessa paixão, ela pode se tornar uma doença mental e fazer com que o sujeito seja considerado inimputável por conta da doença. Não é apenas pela paixão, porque a paixão e a emoção não excluem a culpabilidade. Falta menos de um minuto novamente, minha gente. Daqui a pouco o Zoom vai encerrar. A gente tem um terceiro bloco para a gente concluir a culpabilidade, viu? E a gente faz aquela pausa novamente e daqui a 10 ou 15 minutos nós voltamos a ver culpabilidade. Tá bom? A pergunta eu vou deixar para responder